Deus é um formador de ambientes. A primeira coisa que Deus criou, a luz, gerou um ambiente, o dia. Sua ausência formava outro, a noite. Ao separar as águas, dois novos ambientes surgiram, o firmamento e os oceanos. Ao reunir a porção seca num só lugar, fizeram-se os continentes, e neles árvores, relva e arbustos se desenvolveram. Cada nova ordem criava um novo ambiente, e cada ambiente tinha um tipo de vida que o ocupava, cada espécie com seu nicho, onde podia crescer e se multiplicar. A vida depende do ecossistema, o ambiente onde ela pode florescer, e não a vida que não tenha um lugar para chamar de casa, de lar. Parece tão simples e natural isso, porque é. Deus criou cada vida para um ambiente, e um ambiente para cada vida. Quando Deus gerou em Cristo o novo homem, esse ser precisava de um ambiente para ser seu lar, e Deus assim o fez. Você que nasceu de novo tem um ecossistema onde essa nova vida pode se desenvolver até ser madura, forte e se multiplicar. Talvez você nunca tenha visto assim, mas a igreja é o seu ecossistema. Você, filho de Deus, só pode crescer no seu lugar, no seu lar. E a igreja é o seu lar. Olá, queridos. Começando agora a nossa live de hoje aí, falando um pouco sobre liderança, né? Um tema tão discutido, muito falado, e nós, nesse tempo, principalmente agora, como liderando aqui hoje uma igreja, uma cidade, nós temos buscado no Senhor aprender um pouco mais sobre esse quesito liderança, para podermos estarmos aplicando aqui, avançando, tanto na cidade do qual nós fazemos parte, que é na cidade de Swindon, na Inglaterra, quanto em outras cidades também, queremos avançar como líderes, como igreja, como pessoas. Esse bate-papo nosso hoje, essa live nossa, eu vou deixar um pouco as técnicas humanas, e nós vamos, assim, falar um pouquinho sobre a liderança, como Jesus liderava, como que Jesus agia. Tudo bem que hoje não dá para a gente falar tudo, né, sobre a liderança de Jesus. Demoraríamos aí décadas para poder expressar um pouco daquilo que está nas Escrituras Sagradas, falando deste maior líder que existiu, chamado Jesus Cristo. Mas eu pontuei algumas coisas aqui para nós irmos conversando. Então, desde já, pedir para você deixar o seu like aí, compartilhar com a gente o link, né, dessa live de hoje. Nós estamos nas plataformas YouTube, Facebook e também no Instagram da nossa igreja. Então, compartilhe, vou dar um tempinho para você agora, tá? Ir lá e compartilhar agora, pelo menos com 5, 10 amigos seu, porque eu sei que os fundamentos que aqui nós vamos falar um pouco, discutir, vai servir tanto para a minha vida, quanto para a sua vida que está me vendo agora, e também para a vida de mais alguém. Quando se fala de liderança, um ponto primordial de nós iniciarmos este comentário de hoje é, primeiro, que eu preciso liderar a minha própria vida, no sentido de liderar as minhas emoções, liderar o meu comportamento, liderar a minha forma de agir mediante as situações, as circunstâncias da vida. Poucos dias atrás, em uma das minhas ministrações, eu disse que quem disse para você que tudo daria certinho na vida, na caminhada, nos projetos pessoais, nos projetos ministeriais, nos planos, tá? Da sua profissão, daquilo que você almejou ou almeja hoje para a tua vida futura, para o casamento.
na caminhada nossa, principalmente para líderes, porque a live de hoje é falando diretamente direcionado para liderança. Haverá problemas no caminho, haverá situações ali que nós vamos deparar e às vezes a gente não vai saber lidar com a situação. Então, nada melhor do que nós falarmos um pouquinho deste maior líder que existiu. Por exemplo, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, iniciou um grande projeto usando apenas 12 homens. E olha, 2000 anos se passaram, né? E bilhões de cristãos hoje espalhados aí no mundo, falando deste evangelho, deste Cristo, deste grande líder que é exemplo para toda a humanidade. Belezinha? Queridos, então vai lá, esse tempinho que eu dei para você, compartilhar tanto no YouTube, siga a nossa página ali, é importante para nós, para o nosso crescimento, e eu acredito que aquilo que nós falarmos hoje, haverá transformação na sua vida e com certeza na vida de muitas pessoas, de milhares de outras pessoas, com certeza. Jesus, o maior líder que já existiu, é ou não é verdade? E esse Jesus, ele, antes de iniciar essa jornada de 3 anos, implantando este evangelho, sabendo que o seu tempo chegaria, o seu maior propósito, que era para ir para a cruz, ele é batizado por João Batista. Lembra da história? Só para a gente... E aí a Bíblia diz que quando ele é batizado, havia várias testemunhas, e no formato de uma pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E muitos que estavam ali, né, no Rio Jordão, conseguiram enxergar com os seus olhos naturais esse momento ali lindo. E também todos escutaram uma voz que veio dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. O próprio Deus falando, ó, chegou, né, a arrepiar aqui, pensando neste momento. Então, um líder que quer liderar segundo os preceitos, segundo os princípios bíblicos, segundo a liderança de Jesus, nós temos que fazer algo. Primeiro, buscar de Deus, andarmos no sobrenatural. Nós podemos usar técnicas humanas, situações, ambientes, tecnologias, grandes templos, porém, se nós entendemos somente este princípio ali de Jesus antes de iniciar, tá, a sua vida lideracional por 3 anos, ele tem uma aprovação de Deus. Ei, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E isso é importante para nós, porque a partir deste momento, Jesus sendo um líder para aquele tempo, para aquele momento, um que traria uma revolução, um revolucionário naquele tempo, e que essa revolução viria ao longo dos milênios para frente, ele começa a andar no sobrenatural. Então, talvez aí para nós iniciarmos, para você que está me vendo agora, andar no sobrenatural é o primordial para um líder cristão. Nós não caminhamos por vista, nós caminhamos, sim, nós caminhamos por fé, porque sem ela nós não vamos conseguir agradar a Deus. Então, todos nós que hoje almejamos essa liderança aprovada por Deus, é importantíssimo a gente parar um pouquinho, parar com a correria do dia e perguntar para si: será que eu estou caminhando por fé? Será que, de fato, aquilo que eu estou fazendo hoje, eu estou ouvindo dos céus, o meu Pai, o Pai Celestial, o Deus, né, Todo-Poderoso, dizer: ei, esta é minha filha, este é meu filho, que eu estou me alegrando com as atitudes, com a forma de você agir, com o coração ensinável que você tem tido, com essa entrega genuína, verdadeira, com os passos de fé. Então, este é o primeiro ponto que nós precisamos hoje, como líder, falando no âmbito da igreja, o líder no âmbito cristão, ter o joinha de Deus, ter a aprovação dele, porque senão, de nada vale. Esta obra que eu e você estamos construindo aqui, movida por Deus ou movida pelas nossas emoções, ou movida pelas nossas técnicas.
Então, Flávio, você quer dizer que você não concorda com as técnicas? Não, não estou dizendo isso. Você quer dizer que você não concorda com a sabedoria humana? Também não. Porém, nós precisamos buscar, tá? No sobrenatural para nós podermos agradar a Deus. Então, Jesus, ele ali tem essa recepção, né, do Espírito Santo, para que todos pudessem ver ali aquele momento, e as Escrituras faz questão de dizer deste momento, de deixar ali para nós essa situação que ocorreu ali após o batismo, e todos ouviram aquela voz, né? Então, vamos lá. Jesus, este é o líder que nós nos espelhamos. E no decorrer aqui dessa live de hoje, se você tem perguntas, dúvidas sobre a sua liderança, mande para a gente. Eu vou estar aqui de olho para nós podermos falar um pouquinho e ler aqui um pouco sobre as perguntas que talvez você tenha, talvez uma dúvida na tua vida lideracional. Pastor Flávio, mas você vai falar de liderança na igreja? Não, eu vou falar de liderança em geral, porém, para nós cristãos, temos essa base, tá, bíblica, e temos Jesus aqui como a nossa referência maior de líder. Olha para a gente iniciando aqui. Lidere como Jesus. Liderar como Jesus requer de mim e de você alguns fatores primordiais. Quando nós falamos de liderança, automaticamente nós pensamos assim: nossa, para mim ser um líder dentro da casa de Deus, para mim conseguir um posto, né, de liderança no meu trabalho, para mim conseguir liderar, talvez abrindo a minha própria empresa, o meu próprio negócio, e agora ser, né, o chefe, né, de mim mesmo, o meu próprio gerente, o dono da minha própria empresa, a gente acaba entrando num grande erro aí, que é achar que tudo vai ser perfeito, que nós precisaríamos ser perfeitos para conseguirmos exercer uma liderança. Isso é um grande erro, tá? Nós vamos para a Escritura Sagrada. Olha aqui, Jesus, Cristo, Filho de Deus, sendo ele Deus dentro de uma estrutura humana, tá? Que lutava também contra os desejos, porque ele fala que em tudo ele foi tentado, ele escolhe 12 homens, tá? 12 homens para mudar o quê? Para mudar a história da humanidade. Jesus escolhe 12 homens imperfeitos. Alguns deles ali a gente entende que iletrados, tá? Trabalhadores simples. Então você quer dizer então que Jesus escolhe somente essa classe de pessoas? Também não estou dizendo. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos quando Paulo, a caminho para Damasco, um perseguidor de cristão, ele tem uma experiência espiritual divina, onde Jesus aparece para ele como um ser celestial, ele cai do cavalo, fica cego, né? Eu acho que você conhece a história, e as Escrituras Sagradas diz que este apóstolo Paulo, ele era um cara letrado, um cara de conhecimento, falava 3 línguas, estudou ali aos pés de Gamaliel, um cara que era respeitado na sociedade, tinha uma formação acadêmica, né, poderosa, trabalhava no governo. Então a gente vê duas situações: Jesus usando os homens simples e Jesus também usando Paulo, entende? Então o Senhor, na verdade, ele vai sondar o nosso coração. Por isso que quando nós buscamos ter este coração de Cristo e de nos entregarmos para esta liderança, isso vai facilitar muito o nosso ok de Deus, e Deus dizer: ei, vai lá, continua. Então Jesus, ele trabalhou com uma equipe, queridos, distante, tá, da perfeição. Todos eles. Todos eles, em algum momento, falhou, como Pedro, em certo momento, dá o ouvido para uma voz que ele não deveria ter dado ouvido, e Jesus ali o repreende, entende? Então, Tomé, que estava ali caminhando junto, poxa, um cara que duvidava, tinha que estar sempre vendo se realmente aquilo estava acontecendo. Judas, que lá na frente o trai, enfim, dentro desta equipe, tá, que Jesus escolhe para caminhar com ele. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Logo, logo a gente abre para as perguntas. Ele faz questão de mostrar para nós imperfeições humanas. Então,
Muitos de nós, às vezes, nós não abraçamos essa parada aí de sermos um líder dentro e fora do conceito, do corpo ali, na questão eclesiástica, né, da igreja, porque a gente se sente incapaz e imperfeito. Então, quebra esse paradigma, quebra esse negócio aí, porque o Senhor quer usar todos segundo a busca de cada um, segundo se aperfeiçoar para esta obra, para este chamado, para esta missão, belezinha? Então, Jesus, esse grupo aí, irmãos, mesmo eles sendo, iletrados, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, homens da vida comum, do cotidiano, do dia a dia, eles não, como eu vou dizer, eles se esforçaram, tá, para realizar as tarefas das quais o Senhor os designou. Então, você vê Pedro se esforçando para também caminhar sobre as águas, para também viver no sobrenatural. Você vê os discípulos se esforçando, quando eles chegam, vê Jesus expulsando demônios, eles fazem perguntas, será que nós vamos conseguir também? Quando eles veem Jesus fazendo alguns milagres, será que nós vamos também conseguir fazer algo do tipo? E Jesus diz, ei, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, ou seja, não precisa de uma fé tão grande, mas tem que ter fé. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, que é algo mais positivo do que o próprio Deus em Cristo Jesus dizendo, você pode liderar, você pode fazer algo diferente, você pode avançar, você pode mudar a estrutura espiritual de uma cidade, de uma família, de uma casa, de um lar, da tua própria vida. Então, essas lives nossas, falando sobre liderança, é nós tirarmos um pouco aquilo que é humano e nós caminharmos na palavra de Deus para nós podermos caminhar nesse sobrenatural. Eu tirei um ponto aqui, Jesus ele tinha grandes forças, tá? Jesus ele tinha pontos importantíssimos para nós podermos aplicar nessa vida lideracional. Eu coloquei uma delas aqui, nós vamos falar sobre ela hoje, tá? Que é a força do autodomínio. Nós precisamos ser fortes como líderes em alguns momentos, ou numa grande parte, porque líder é aquele que está à frente, aquele que guia, aquele que abre caminho, aquele que está na ponta, né, ali da equipe. Haverá momentos que quando nós olharmos para aquilo que nós estamos liderando, nós vamos ter a voz forte. A gente vai ter que ter um posicionamento forte, a gente vai ter que ter, sabe, mediante as turbulências, talvez o sacudir, o balançar do barco, nós mantermos firme e passar pelas águas atribuladas, as águas que estão sacudindo, a ventania que está vindo, porque nós temos um norte para chegar, nós temos um alvo para alcançar, entende? Isso que eu já disse aqui agora, que não significa que nós não vamos ter problemas ou dificuldade, que tudo vai dar certo. Haverá várias situações. Vai lá, pergunta, vamos lá. Tem pergunta aí, gente? Não chegou pergunta. Se tiver uma pergunta aí, vamos juntos. Vamos lá. Vamos lá. Então, a força do autodomínio. Ei, você está tendo este autodomínio aí? Será que sim? Será que não? Jesus, uma pergunta para você que está vendo a nossa live. Faz pergunta aí, gente. Vocês acreditam que Jesus Cristo tinha autodomínio? Vocês acreditam que Jesus conseguia ter autodomínio? Me fala aí, me responde. Responde para mim. Vamos lá, uma pergunta. Quais as principais características de uma boa liderança na igreja? Tem muitas, tem muitas. Aqui eu diria hoje é um coração ensinável, tá? Um ponto importantíssimo para nós líderes é entendermos que nós precisamos ter um coração ensinável. Por quê? Imagina que Jesus pega, tá? Ele vai lá, chama homens iletrados, como eu acabei de dizer. Sim ou não? E quando Jesus chama esses homens iletrados, automaticamente eles tinham que deixar algumas coisas para trás. Orgulho, principalmente, tá? Eles tinham que deixar para trás alguma humanidade que não iria
estar alinhada naquilo que Deus tinha para a vida deles. Por exemplo, em um certo momento, Pedro estava preocupado, tá, em dizer: Senhor, eu vou te seguir. Vamos lá, eu vou te seguir, mas eu tenho família, eu tenho conta para pagar, eu tenho, né, que cuidar ali dos meus afazeres, das minhas responsabilidades como cidadão. E Jesus fala: ei, não fique preocupado, porque ainda nesta vida você vai colher, tá? Colher 100 vezes mais, entende? Então, um ponto que eu hoje, né, como eu disse, tem vários, um coração humilde, um coração quebrantado, temor. Falando, a pergunta foi na igreja, sim ou não? Então, o que que acontece? Nós precisamos, quais as principais características de uma boa liderança na igreja? Coração quebrantado, temor. Tem uma frase, né, que nosso pastor nos direciona, que é: podemos fazer tudo, correto? Menos pecar. Porque o pecado é o que tem assolado o mundo e distanciado as pessoas de Deus. É aquela pedra no caminho que nós precisamos tirá-la para que o caminho esteja livre para nós estarmos ali de acordo com o coração de Deus e caminhando em fé. Então, uma característica também que eu acho super importante do coração ensinável, do coração quebrantado, um coração de temor, é aquele líder, tá? Aquela pessoa que ela tem uma definição de propósito. Isso é muito também importante. Por quê? Automaticamente a gente acaba se espelhando em alguém, mas Jesus sabia que eles precisariam espelhar nele. Paulo diz o seguinte: ei, sejais meus imitadores, como eu estou imitando Jesus. Ou seja, Paulo trouxe para ele a responsabilidade, dizendo: olha para mim, olha para a minha liderança, olha a forma que eu estou trabalhando, como eu também olho para Jesus. Entende? Então, isso é importante para nós, definição de propósito. Por que que eu faço o que eu estou fazendo? E se aquilo que eu estou fazendo é, de fato, aquilo que eu gostaria de viver e até o fim para cumprir isso que eu resolvi fazer, por exemplo, pastorear, liderar equipes de louvores, ampliar grupos de conexões, ativar pessoas dentro de ministérios, trazer pessoas que não sabem de fato o que elas querem para a vida delas, e aí você dar direção, ser este guia, ser este mestre, né? Ensinar. Então, são pontos importantes aí para a gente. Beleza? Nós estamos falando sobre o autodomínio. Eu perguntei aí, o que que você acha? Você acha que Jesus ele tinha esse autodomínio? Porque é uma característica importantíssima para o líder. Nós vamos entender, eu vou colocar situações aqui que às vezes nós vamos falar: poxa, eu me encaixo neste exemplo aí que você está dando para nós. Olha lá em Provérbios 4, 23, lá diz o seguinte: sobretudo, guarda o teu coração. Isso aqui é uma chave para nós. Sobre tudo, sobre o quê? Tudo. Qualquer situação que o líder estiver passando, sobre qualquer momento, porque às vezes a luta sua não é a minha. Eu disse certa vez para algumas pessoas: talvez você tenha experiência naquilo que você já viveu. Hoje eu tenho passado na minha vida lideracional alguns desafios que eu não vivi antes, entende? Então, se eu não tiver um autodomínio, um controle emocional, um coração, sobretudo, nele, irmãos, a batalha espiritual é grande, por isso que eu falei, andarmos no sobrenatural, entende? Então, o Senhor, ele vai haver situações na nossa vida lideracional. Vocês lembram que quando Jesus passa pelo tempo do deserto, né, um tempo de separação, para se santificar, sendo ele santo, logo ele é tentado por Satanás, e ele usa a palavra. Então haverá situações, todo líder dentro do corpo cristão, haverá situações que o diabo vai soprar nos nossos ouvidos, e ele vai usar mecanismos parecidos, mas distorcidos da palavra, porque Satanás usou a palavra para tentar Jesus. Se está escrito, irmãos, é porque isso serve para nós. É ou não é verdade? Então, o diabo, ele é astuto, ele é enganador.
A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, então ele vai mentir, entende? E Jesus fez o quê? Rebateu com uma palavra. Então, manusear muito bem as Escrituras é uma grande característica de um grande líder no âmbito cristão. Então, vamos lá. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo, ou qualquer situação que nós estivermos vivendo, precisamos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha aqui, estamos falando sobre essa questão do autodomínio. Jesus, sabendo desta identidade dele, ele disse o seguinte: eu sou o Filho de Deus. Lembra quando ele está ali agora em Pilatos, passando pelo momento da antecedente à sua crucificação, e um momento eles apertam ele para ele confessar aonde ele tinha errado. E aí Jesus diz: eu sou. Pergunta, tem mais pergunta? Vamos lá, deixa eu parar um pouquinho. Cadê? Autodomínio é o mesmo que domínio próprio? Isso mesmo. Isso mesmo. É o mesmo domínio próprio. Vamos lá. Esse autodomínio, Jesus disse: eu sou. Entende? Porque haverá muitos momentos, líder, presta atenção, você que está vendo agora, né? Muitos momentos em todas as áreas da nossa vida, tá? Profissional, ministerial, haverá, por exemplo, vou dar um stopzinho aqui. Sabe naquele trabalho ali, trabalho mesmo, a gente está trabalhando na empresa, na indústria, em qualquer ambiente ali, você tem um chefe maneiro, aquele patrão, pô, o cara tá ali com a gente, ele vem, dá um bom dia pra gente e tal, aquele gerente de área, cara, gente boa. Em certo momento, trocou de gerência. E aí você fazia o seu trabalho tudo certo, tudo beleza, a empresa, né, avançando, a área que você ali está dominando, liderando, indo top. Porém, este líder que chegou, ele trouxe consigo algumas mazelas, alguns problemas emocionais, enfim. E aí ele chega ali, ele não começa a atuar como líder, mas como chefe. Ele não pede mais, ele manda. Ele não vem por favor, ele diga: eu estou mandando e vai lá e faça. Alguém já passou por isso? Se você já passou por isso, coloca aí um ok, já passei, é pesado o negócio. E aí haverá momentos que, às vezes, quando a gente é liderado por este tipo de líder, e ele vem, porque você lidera uma outra sessão, e ele é o seu gerente, a gente fica com dúvida se de fato a gente está fazendo aquilo bem feito, entende? Atrapalha, e aí quem eu sou? Eu sou esse cara aqui que está, né, resolvendo essa parada aqui na empresa, gerenciando essa área da empresa, porém se eu estou sofrendo aquela pressão de uma liderança de cima, se eu não tiver a certeza da minha capacidade, da minha integridade, da minha busca, do gerenciamento que eu tenho tido princípios importantes para liderar bem, eu vou ter problema. Eu começo a perder essa autoconfiança, esse autodomínio, esse domínio próprio, entende? E aí, ou a gente é abafado, calado, não consegue desenvolver, ou estoura, né, e pega aquele líder lá, uns pegam pela gravata, e você acaba sendo demitido, enfim. Então, é uma situação que também nós somos treinados nela, tá bom? Outro ponto é que ele se tornou o que dizia. Jesus, ele sabia que ele era, entende? Quando a mãe de Jesus chega para ele e fala: ó, vai, meu filho, começa a fazer os milagres. Eu falei: não é chegada a minha hora, calma aí, porque eu sei que quando chegar o momento, eu vou fazer. Então, ele cumpria aquilo que ele dizia, tá bom? Ele falava o seguinte: eu sou o pão, eu sou a água, aquele que come de mim não terá fome, aquele que bebe não terá sede. Então, ele sabia disso. Eu sou o pão que desceu do céu, tá? Outra pergunta aí, vamos lá. Como lidar com duas lideranças ministeriais que entram em desacordo? Pergunta perfeita. Deixa eu dizer algo para vocês. Aonde houver dois sacerdotes, se não houver concordância, tem guerra. Isso é clássico, tá? Em empresa, aonde dois gerentes. Eu lembro que quando eu fui chefe de cozinha, né, por muitos anos, eu lembro que tinha o nosso head chef na cozinha e tinha o gerente dos garçons, o gerente da sala. Conflito direto, muito conflito entre eles. Então, até que um dia eles resolveram dar as mãos, levantar a bandeira da paz e trabalharem com as suas indiferenças. E o que aconteceu nesse tempo, quando havia guerra, desacordo entre eles?
dois italianos de regiões diferentes, um de Bruzzese, o outro acho que ele era de Roma, não lembro mais. Então já havia aquela rixa, né, que os italianos têm aquela rixa de tipo o pessoal de São Paulo contra os cariocas, os goianos com o pessoal de Brasília, enfim, né? Não vou dar muitos exemplos aqui para não deixar você em conflito aí também. Porém, então, aquele conflito, quando não havia acordo, todo o restaurante passava por um momento ruim, entende? Até que quando eles deram as mãos e o acordo foi feito, houve uma paz no ambiente. Sabe o que aconteceu? Nós saímos de um restaurante de 4 estrelas para 5 estrelas, nós tínhamos 250 sittings, foi para quase 400, ou seja, aumentou, ampliou, cresceu, porque houve acordo, não pode ter conflito, beleza? Vamos lá, não sei se eu respondi, outra pergunta que está aqui. Qual o conselho para quem quer começar a liderar e ainda não está se encontrando no propósito? Primeiro conselho, dê o primeiro passo, tá? Eu sempre digo isso daqui, se eu quero falar de Deus, eu preciso começar a buscar sobre conhecer a palavra. Se eu quero falar para mulheres, tá bom? Falando no ambiente cristão, igreja, a minha experiência é ótima, a minha experiência é legal, porém as escrituras são a base maior para um aconselhamento, tá bom? Então, dar o primeiro passo, dizer, Senhor, eu vou chegar nas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês, tá bom? Senhor, eu estou aqui, eu não quero mais ser, né, o famoso crente, né, de banco, eu quero atuar. Quando nós não sabemos ainda aquilo que queima, então, como eu disse agora, deu o primeiro passo. Poxa, eu acho que eu vou começar na integração da igreja, eu vou ajudar arrumando as cadeiras, eu vou fazer parte do pessoal da cozinha, eu quero fazer algo, eu começo a me envolver, e aí de uma coisa a gente pula para outra, e pula para outra, e quando vê, nós estamos à frente de pessoas, dando direção, dando para eles este alimento que vem dos céus, e Jesus também sabia disso, tanto é que Pedro, em primeira instância, eles oraram, não teve mudança, até que certo dia a sombra do apóstolo Pedro curou alguém doente, entendeu? Foi mudando os níveis, foi crescendo em graça, tá? Isso foi fenomenal. Deixa eu correr aqui. Jesus acreditava em si, ele dizia assim, ó, eu sou o bom pastor. Ele sabia que ele era bom. Irmãos, isso aqui é uma chave poderosa. Eu vou chegar no momento das críticas. Jesus foi criticado como também nós somos, entende? Como você é criticado. Mas ele dizia, eu sou o bom pastor. Porque às vezes eu posso não ser bom para você, mas sou bom para uma outra pessoa. Em certo momento, de 12 discípulos, foi para quase 70. Olha que quantidade grande. E Jesus estava dando um ensinamento, dizia, olha, vocês vão chegar um momento que vocês vão ter que comer da minha carne, tá? E beber do meu sangue. Olha que exemplo louco que Jesus deu. O cara falou assim, poxa, né, que coisa, como que eu vou fazer isso? Jesus estava dizendo, olha, nós temos que estar amalgamados, sabe? A gente tem que estar tão junto, tão misturado que não dá mais para separar. Não pode ser água e óleo, porque elas não se misturam. Tem que ser uma coisa que a gente vai estar consistente, misturado, que não dá mais para separar. Então vocês precisam comer, beber, viver, sabe, este Cristo dentro, não fora, não pela aparência, mas pela essência. Sabe o que aconteceu? Aquele grupo grande falou, gente, o mestre está falando muita coisa louca, eu não estou conseguindo entender. Jesus estava falando em FM e eles estavam em AM, entendeu? Então isso daí foi uma situação. Vamos lá, olha, você que está aí agora, 2 segundinhos, vai lá, compartilha essa live agora, porque eu sei que ela é transformacional. Compartilhe agora, senão eu vou parar de falar, tá? Vai lá, vai no YouTube, você está no YouTube, vai lá, já compartilha depois, vai ficar salva, compartilha agora aí quem estiver ou no Instagram. Se você está no Instagram, mande agora para mais 10 pessoas. É importante também você deixar o seu like, seu comentário aí, para nós podermos aí avançando de cá. Olha aqui, ele não dependia da aprovação dos outros. João 12, 42 e 43. Depois você lê aí, tá?
Jesus, ele não dependia. Deixa eu achar aqui. Olha que interessante. Livro de João, estou com a Bíblia na mão. Mateus, Marcos, Lucas, João. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para a gente ler essa passagem aqui, ó. Jesus não dependia da aprovação, tá ok? Dos outros para poder liderar. Tô aqui, ó, Bíblia na mão. Olha lá, João, capítulo 12, verso 42 e 43 diz o seguinte: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele sabia quem tinha enviado ele sabia quem tinha chamado ele para esta obra, ele tinha certeza e a convicção que Deus era com ele. Então, tinha crítica, ele caminhava. Curou o cego. No sábado houve crítica. Entende? Ele fez um milagre dentro de uma cultura judaica, sabe, ali, e ele não podia fazer nada no sábado, não podia fazer nem dar água para os animais. E aí, o que ele fez? Houve cura. E aí, o deficiente, o cego, não, perdão, o deficiente que estava lá, que não conseguia caminhar, catou a sua maca, ou seja, catou ali o leito, e ó, vazou andando, e todo mundo vendo aquele deficiente de nascença ali, agora andando, segurando ali, vamos dizer assim, a cadeira de roda. Quem fez isso? Jesus, o Nazareno. Olha aí. E houve crítica. E Jesus falou: poxa, no sábado, tudo bem, há uma religiosidade muito dura no coração de vocês, mas esse cara nunca andou na vida e agora está tendo um milagre e vocês ainda estão reclamando. Então Jesus, ele não preocupava com a aprovação dos outros, ele fazia porque ele sabia quem o tinha chamado. Então pergunta para nós aqui, ó, quais são, presta atenção, agora eu vou fazer a pergunta, você pode colocar aqui, tá? Quais são as âncoras? O que está prendendo você de avançar, ou de continuar, ou de querer ser um líder? Eu estou falando de liderança. Todas as quintas-feiras estaremos aqui falando sobre liderança, liderar como Jesus liderou, tá? Quais são as âncoras que estão te prendendo? De quem você busca a aprovação? De Deus ou dos homens? Isso é importante, tá, para nós. Até aprendermos a lidar com as reprovações e também com as críticas. Isso é muito importante. Depois, outra pergunta: quanto você acredita em si próprio? Isso aqui é importante, autodomínio. Lógico que nós não temos que confiar na força do nosso braço, tá? Mas a convicção de quem nós somos de fato. Isso é importantíssimo para termos uma vida lideracional segundo o coração de Deus, segundo aquilo que Jesus estabeleceu. Você sente, tá, que pode contribuir de alguma forma para melhorar a vida dos outros? Dentro daquela pergunta ali, o que eu devo fazer para liderar? Primeiro, será que você sente dentro do seu coração que você está vendo essa live agora, está me vendo? Você sente aí no seu coração que de alguma forma você pode contribuir para a sociedade que você está inserido ou inserida, seja em qualquer lugar do mundo que essa live, que esse vídeo você estiver assistindo? Você acredita que você pode contribuir de alguma forma, de uma forma positiva na vida de alguém, de um jovem, de um homem, de uma mulher, independente da classe social? Você acha que você pode? Então, tá agora Deus falando no seu coração: ei, eu estou te levantando para tomar posse, tá, desse cetro de justiça, desse cajado de autoridade, para que você venha liderar em alguma esfera, em algum ambiente na sociedade, para nós colhermos mais vidas, buscarmos mais pessoas para este reino. Jesus não desperdiçava sua energia, um ponto dentro do autodomínio. Irmãos, vamos lá, Mateus 10, 14. Deixa eu achar aqui, Mateus. Vamos para a Bíblia aqui, que fica mais top a nossa live. Mateus, cadê você? Mateus 10, 14. Deixa eu achar aqui. Fique ligado aí, vai compartilhando. Mateus, capítulo 10, verso 14. Ó, Jesus não desperdiçava energia. Olha o que diz lá: se alguém não vos receber, Jesus dizendo, eu estou falando sobre liderança. Essa live hoje é líder segundo o coração de Deus.
líder que anda no sobrenatural. E olha, temos convidados super especiais para estar conosco nessas lives aqui. Então não perca toda quinta-feira, já deixa aí o seu horário, né, para você estar conosco aqui, sabendo que todas as quintas-feiras Lagoinha Swindon vai estar fazendo lives ali, falando sobre liderança. E temos, ó, cada semana uma surpresa para você aí, com líderes que têm levado este fogo do evangelho em vários lugares do mundo. Uma deixazinha aí, vamos estar com um líder lá nos Estados Unidos, que mora nos Estados Unidos, que tem feito um trabalho fenomenal, não só ali, também em vários lugares do mundo. Também temos grandes líderes que estão no Brasil, um amigo nosso aí, não vou falar o nome agora, você vai ficar curioso, eu vou deixar para o momento para você entrar na live, então fique ligado aí com a gente. Lá, Mateus 10:14, olha lá, deixa eu ler de novo. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ou seja, a direção que você está dando, ao sairdes daquela casa, daquele ambiente, daquela reunião, daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, cara, eu estou fazendo a minha parte, eu estou trazendo a palavra de vida eterna, eu estou trazendo o evangelho de Cristo, eu estou aqui para orar por você, para você ter uma mudança de vida, para você deixar essa vida pecaminosa, para você viver agora uma nova realidade. Lembra que nosso logo, né, é dizer Lagoinha Swindon, um lugar de novos começos. Nós precisamos desejar estes novos começos na nossa vida. É recomeçar todo dia? Não, mas é deixar as coisas velhas que para trás ficam e nós vamos prosseguindo por alvo, vamos mudando, não dá para patinar no mesmo lugar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Nós precisamos avançar na nossa liderança, é o que Deus tem para a nossa vida, beleza? Jesus não perdia tempo julgando os outros, outro ponto, olha, Jesus não desperdiçava energia. Deixa eu ler aqui, deixa eu voltar a esse ponto. Mateus 7:6. Olha aqui, sobre questão de perder energia. Não deis aos cães. Olha aqui. Isso aqui é fera. Presta atenção. Vou repetir. Mateus 7, capítulo 7, verso 6. Olha aqui, sobre desperdiçar energia. Gente, a gente fica fraco quando nós estamos desperdiçando energia em coisas que não têm resultado. Então, o livro não pode ficar nessa daí, beleza? Lá diz o seguinte: não deis aos cães o que é santo. É uma palavra dura sobre a gente desperdiçar energia. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, quando você joga a pérolazinha para o porco ali, vou dar um exemplo que está dizendo aqui, além de quebrar a pérola que tem valor, ela ainda vai se tornar algo cortante. E aquilo vai ferir os pés dos porcos, ele está dizendo. Entende? Além deles quebrar aquilo que é valioso, ainda vai sangrar, porque não querem ouvir. Então, nós não podemos perder a energia. Então, você quer dizer, então, pastor Flávio, que aquela pessoa difícil, eu vou desistir? Haverá momentos que você vai deixar ela, sabe aonde? Na caverna, para ela buscar a face de Deus. Haverá momentos que a gente vai ter que deixar ela no deserto, para ela ter que bater na pedra até sair água. Entende? Então, nós não podemos perder energia. Jesus diz o seguinte: ei, quem quiser vir após mim, me siga. Então, o líder tem que seguir. Está tendo crítica? Vai, continue, siga. Está tendo alguém querendo puxar seu tapete? Ei, vai, continue, siga. Você, pastor de qualquer lugar do mundo, preste atenção. Ei, críticas haverá sobre o teu ministério, sobre a sua direção, sobre o seu gerenciamento. Tenha pessoas leais do seu lado, tenha pessoas melhores do que você e prossiga, prossiga, prossiga caminhando, porque Deus vai te levantar uma hora aí e teu ministério vai alavancar. Então, essas âncoras precisam ser eliminadas da nossa vida. Então, não desperdice energia. Vai fazendo pergunta aí, gente. Jesus não perdia tempo, tá? Jesus não perdia tempo julgando os outros. Para de perder tempo. Deixa eu ler aqui, Mateus 12:36. Tá, que eu estou com o livro aqui aberto. Mateus 12:36. Olha, perder tempo julgando as pessoas. Não dá, ainda mais quem fica muito aí na internet, aí, preocupado com a vida do próximo. Lá em Mateus 12:36 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem
os homens dela darão conta no dia do juízo. Toda palavra maldosa, toda palavra de escárnio, toda palavra para defamar, para destruir, haverá um julgamento nosso. Então, não perca tempo julgando pessoas e prossiga. Deixa eu seguir aqui. Jesus não se preocupava em parecer tolo. Como assim? Estamos indo para o final da nossa live de hoje. Lembrando que a gente vai estar dando continuidade todas as semanas. Jesus não se preocupava em parecer tolo. Deus, olha aqui, tem poucas utilidades. Deus tem pouca utilidade para pessoas cuja a principal preocupação é que os outros vão pensar. Então Deus não vai ficar aqui, olha, poxa, não vai dar como eu te usar naquilo que eu tenho para a obra, para aquilo que eu tenho para você, porque aquilo que eu tenho para você é loucura. Quando a gente fala de líder, olha aqui, você que é líder, você que tem um coração de líder, quando você fala de um sonho grande, uma boa parte disso, uma grande parte, cara, desce das nuvens, você está sonhando muito alto. Ei, menina, para, você vai impactar a sua cidade, você vai ser dona de várias empresas, você vai conseguir ter o seu negócio além, maior do que aquele que já domina a cidade, você vai ter um ministério de influência no lugar que você vive. Jesus não estava preocupado com isso. Lembra do cego de nascença? Olha aqui, questão de ser tolo. Como assim? Ele vai lá, a Bíblia diz que ele dá um cuspizinho ali no lodo, ó, passa no olho do cego e manda ele lavar, ele volta a enxergar. Parece tolice uma atitude dessa, entende? Noé falando de um dilúvio que irá vir, vai destruir tudo, parece tolice aquilo que Noé falava, entende? Moisés, o cara foi lá, bateu no lago ali, no rio, aquele rio se transformou em sangue. Um cara que vai lá, bate o cajado para a coisa acontecer, faz umas coisas doidas lá, direcionada por Deus, parece tolice ver aquilo dali, entende? Então, assim, e Jesus, ele dizia que ele era igual a Deus, e isso foi uma das partes que mais tentou destruir este chamado de Cristo. Então, nós vamos passar por inúmeras situações, nós vamos passar por, na nossa liderança, inúmeros provações para polir, de fato, este chamado. Preste atenção. Você que está me vendo agora, você que lidera alguma área, tá? Você que, que legal, que liderar é amar é liderar, pois não basta ganhar, deixa eu ver aqui a pergunta, deixa eu ir para a pergunta aqui, ó. Liderar é amar é liderar, pois não basta ganhar, temos que cuidar, pois quem ama cuida e também capacita e envia para ir desenvolvendo o ministério, é isso daí. Além de nós ganharmos, aqui é o Glécio está fazendo essa pergunta, nós temos que cuidar, esse é o grande desafio, tá? Por isso que Jesus tinha 12 homens junto com ele, porque Jesus não conseguia atender todas as pessoas, então havia uma multidão diante dele, de pessoas, e Jesus estava ali trazendo a cura, orando pelaquela multidão, dando uma direção para eles, e daí o que acontece? Aquelas pessoas, como eram 3.000, 5.000, 7.000 pessoas, entende? Ouvindo Jesus, vocês acham aqui que ele conseguia atender um por um? Quem acha aí fala, sim, eu acho. Está ali atendendo um por um. Um exemplo de liderança perfeita, Moisés, quando está guiando o povo dentro do deserto, lembra de Moisés? Tendo as pessoas dentro do deserto. Houve uma confusão, porque ele estava perdendo muito tempo atendendo pessoas de inúmeras queixas. Porque dentro de um ministério, dentro de uma área que você está atuando, haverá aquela pessoa que vai vir e falar assim, olha, eu acho que precisa melhorar isso, e é um feedback aí até legal. Mas vai vir coisas que você fala, meu Deus, eu poderia estar fazendo uma outra coisa do que estar aqui agora, ouvindo essa queixa, que não vai gerar mudança, que não vai gerar crescimento, que são, né, coisas do caminho. Então, o que ele faz? Ele estava ali com a cabeça perturbada, entende? Moisés, um grande líder também. E aí, o seu sogro, Jetro, está ali vendo ele naquela situação e dá uma ideia para ele. Poxa, você está aí perdendo tempo para resolver ali se vai tosar a ovelha ou não. Você está aqui com um povo para guiar dentro do deserto, para levar eles para uma terra prometida, Moisés. Você está aqui perdendo tempo, tá? Com queixas, quem vai buscar água no poço? Você poderia estar agora edificando, gerando, tá? Um crescimento em homens, para poder liderar muitos outros homens, e agora você está, não, faz o seguinte,
separa líderes, aqui esse aqui é interessante, que vai liderar 10, outros que vai liderar 50, outros que vai liderar 80, outros que vão liderar 100, outros que vão liderar 500, para você conseguir. Isso aqui é um outro exemplo feríssimo para você, líder que está me vendo aqui, ó. Talvez a sua capacidade hoje, tá, é de liderar apenas 10, que já é lindo da parte de Deus, tá? Outro tem a capacidade de liderar 100. Olha o problema sobre autodomínio, questão de identidade, presta atenção, tá? Muito importante, indo para o final dessa live de hoje. Às vezes, você está agora nessa etapa, neste momento da sua liderança, de cuidar de 10. Mas está olhando quem está liderando 100. Às vezes o líder hoje, eu estava dizendo para um pastor amigo, que é um grande perigo, é inimigo do nosso ministério. Inimigo, e a gente fecha essa live de hoje falando, né, um pouquinho sobre esta força do autodomínio. Tá? Nós temos muito mais assuntos aqui, mas nós vamos estar dando continuidade aqui nas nossas lives, tá bom? Eu estava dizendo para ele que é um inimigo hoje dos líderes menores. Quando eu digo menor, não é a comparação. Por exemplo, se você tem um pastor, vamos falar agora de um pastor, de um líder, tá? de um local, ele tem ali 10.000 pessoas que ele está liderando. Tá? Ele é o pastor daquele ministério, daquela igreja local, onde tem 10.000 membros. Olha o tanto, a logística, tá, de nós pastorearmos 10.000. Outro pastor está liderando 5.000, outro está liderando 1.000. Aí aquele pastor que está no ministério, que está num processo, ele está ali com a igreja no interior da Bahia, tá? Com 25, 27 membros, ou no interior de alguma cidade da Europa, entende? E aí, ele, em vez de ele focar aqui, naquilo que Deus o chamou, ele está olhando para aquele pastor, para aquele líder que tem 10.000, 15.000, tem 500.000 de seguidores nas suas redes sociais. Ele olha para a rede social dele, tem só a família e os amigos, nem membro local segue a página dele. E ele começa a entrar em paranoia, tá? Deixa eu dizer algo para vocês dentro de tudo isso daqui. Vocês sabiam que a adolescência hoje chega até os 35 anos de idade? Quem fica preocupado com like, dislike, críticas em adolescente, o adulto não tem que ficar preocupado com isso. O adulto, o líder, que é adulto, que é maduro, ele precisa hoje amadurecer. Paulo diz o seguinte: não dá mais para tomar leitinho, você tem que comer o quê? Comida sólida, para que Deus te dê um ministério forte. E às vezes aquele líder, aquela pessoa com essa característica que eu acabei de dizer agora, ele está aqui agora com um projeto que Deus deu para impactar aquele bairro. Só que ele está desfocado porque ele está de olho na grama do vizinho. Isso é um grande inimigo para a nossa desistência ministerial. O que é, ou o que é que Deus pediu para você fazer? Faça. Se é para impactar com 30, Jesus revolucionou o mundo com 12. Beleza? Eu acho que essa live de hoje ela foi esclarecedora em alguns pontos para nós. Nós vamos avançar, nós vamos amar, nós vamos cuidar, nós vamos crescer, nós vamos buscar. O conhecimento sem a prática não vale de nada, tá? Saber fazer e não fazer também não vale de absolutamente nada. Saber que precisa ir para uma academia e não ir, saber que precisa cortar o açúcar e não cortar, saber que precisa ler e não ler, não adiantou nada. E o próximo ponto vai ser a força da ação, tá bom? Por quê? Eu aprendo a ter esse domínio, esse autodomínio, esse domínio próprio. Agora eu vou para um outro nível, que é o quê? Ação. Saber e não fazer não adianta nada. Jesus, sabendo quem ele era, o líder que ele era, ele começou a ter atitudes, ação, evoluindo, caminhando, e aí o negócio aconteceu de forma linda e impactou toda a humanidade. Por isso, um beijo no coração, obrigado por você ter participado conosco hoje, tá? Fique ligado nas nossas lives, compartilhe, tá? Siga a nossa página no Facebook, siga a nossa página no Instagram, siga a nossa página também no YouTube. Faça parte, você que está vendo agora, faça parte, você que mora aqui na cidade de Swindon, tá? Faça parte desta família. Você pode hoje mudar a tua vida lideracional, começando com o autodomínio, como Jesus sabia quem ele era. Nós também
precisamos saber quem nós somos. E isso é libertador. As vozes aí não vai mais atrapalhar, aquilo que está talvez tirando o nosso foco não vai mais nos paralisar. Tire as âncoras da sua liderança e avance, porque nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Beijo no coração, obrigado por esse tempo, tamo junto. Tchau, tchau. Uns entendem que o Messias que morre não pode ser tão poderoso. Outros afirmam que ter fé no Evangelho é pouco inteligente. Outros ainda ensinam que a cruz de Cristo foi apenas para o perdão dos pecados da humanidade e nossa reconciliação com o Pai. Escândalo? Loucura? Não. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Por meio de sua morte, nossos pecados foram perdoados. Obtivemos a paz com Deus, mas muito mais que isso. Fomos feitos seus filhos. Ele nos deu sua vida por meio do seu Espírito que agora habita em nós. Essa vida cresce e nos torna mais parecidos com Ele, a expressão da sua glória. Essa vida nos faz o corpo, membros uns dos outros, todos diferentes entre si, mas unidos, vivemos para um propósito maior que nós mesmos. A essa família ele chamou Igreja. Nela experimentamos Cristo pela fé, somos transformados e Deus obtém um povo forte, absoluto por Ele, um filho varão por meio de quem Deus exercerá autoridade sobre toda a terra. Por fim, tudo convergerá em Cristo, para a glória de Deus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. É isso que pregamos. Essa é a mensagem da cruz.